Durante o Holocausto, na Alemanha nazista, milhares de famílias judaicas que viviam vidas normais foram separadas. Mães, filhos, irmãos, casais foram enviados para diferentes campos de concentração, onde foram torturados e muitos brutalmente assassinados. O motivo? O agressor não gostava da religião judaica. Em 2019, uma senhora de 90 anos que sobreviveu ao Holocausto foi esfaqueada na rua. Motivo? O agressor não gostava da sua religião. Em 2015, uma criança de 11 anos, que voltava de uma reunião de candomblé, recebeu uma pedrada na cabeça. Motivo? O agressor não gostava da sua religião. Agora, neste momento, na China e em outros países orientais autoritários, há vários cristãos sendo perseguidos, presos e obrigados a abandonar suas crenças. Ninguém está realmente seguro. Em todos esses casos, a intolerância religiosa esteve ou está presente. O filósofo Voltaire, já no século XVIII, alertava a sociedade sobre a importância do respeito a crenças diferentes da sua. Mais de 200 anos se passaram. A Constituição de 88 trouxe mais segurança à liberdade de crença, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Mas ainda assim, milhares de pessoas continuam sofrendo com perseguições e ofensas todos os dias, apenas por definirem suas crenças. Como você descreveria a sua religião? O que ela acredita? Quais são as crenças? Assim, o que, assim, no meu ver e o que eu entendo um pouco, a minha religião, com toda certeza, ela acredita em Deus. Que ela, eu tenho a mais pura certeza que ela acredita que só existe um Deus. No universo todo só existe um Deus. E é isso, é uma religião muito boa, é uma religião que eu não mudaria, não sairia por nada. Bom, a Umbanda é uma religião e eu descreveria ela falando das coisas que tem dentro dela. As entidades, os orixás, os fundamentos das entidades, as entidades em si, todas. Eu descreveria também a fé que a Umbanda tem, porque a Umbanda tem muita fé. Aquele médium que entra numa corrente de Umbanda pode ter certeza que tem muita fé. E eu descreveria também a caridade, a paz. É uma paz inesquecível. A Umbanda, ela é paz, sabe? Ela é abrigo. Ela é uma casa em que você se sente confortável, ela é a segunda casa. Bom, a gente segue bastante a palavra, né, que diz, por muito meio disso, que é levar essas coisas e dizer muitas pessoas de como isso significa. No caso, são as palavras de Deus. Então a gente prefere explicar para as pessoas, ensiná-las ela e praticar ao máximo para poder, de verdade, estar vivendo isso. A gente acredita em Deus, a gente reza o nosso Pai Nosso antes de acontecer aquilo. Isso a gente reza, ora antes de começar e depois que a gente começa a nossa parte. Essa religião, algumas pessoas acreditam muito que elas curam, realmente curam. Você está ferido, curo. O que você mais admira na sua religião e na sua igreja? O que eu mais admiro é o desempenho, a união de todos e a fé de cada irmão, de cada fiel da igreja que acredita verdadeiramente em Deus. Bom, são os momentos onde você tem um apoio de verdade, ali você pode contar com a religião de verdade e é um momento em que você necessita de um pouco de força na fé, também na vida assim, as pessoas estão ao teu lado e com as palavras positivas. Eu acho que a forma como eles me acolheram, a forma como eu me senti bem dentro da casa dele no terreiro. E eles me ajudaram muito, até hoje, né, no caso, me ajudam, né, que eu entrei recente, mas me ajudam muito em relação aos meus problemas pessoais. O ponto positivo é que eles realmente te acolhem, eles podem. Quais são os valores defendidos pela sua religião? Por exemplo, os principais, perdão, misericórdia. O perdão, a misericórdia, o amor, os frutos do Espírito que Jesus deixou pra gente, que foi alguns que eu lembro, a benignidade. Então, tudo isso, o perdão, o amor, misericórdia, tudo isso, a empatia nós temos que ter com cada um dos nossos irmãos, e é isso. Ela te faz acreditar em Deus. E também
no mundo espiritual. Bom, é um lugar ali que você pode chegar e você é bem recebido, você conhece de verdade como é aquilo e você tem um conhecimento daquilo. E se a pessoa chega sem saber de nada, ela começa a conhecer algo e uma experiência nova na vida dela. A gente dá amor aos próximos, não tem briga, não tem vingança, a gente é por amor. Como eu tenho um coração bom, eu entrei ferido e saí curado. Aí eles trazem uma cura no seu peito que é muito alegre. Entendi. Quando as entidades, no caso, aparecem, que tipo de mensagem elas transmitem? Que tipo de coisa elas falam? Ele te dá conselho, ele vai brigar contigo assim, o que tu fez de errado assim, não é pra ter feito isso. Outro mito muito falado da Umbanda é aquela coisa de Deus, que você já falou. Você poderia falar mais sobre isso? Muitas pessoas acham que quem pratica Umbanda não acredita em Deus, acredita no diabo, algumas pessoas falam. Você pode falar sobre isso? Bom, a gente na Umbanda acredita sim em Deus. O nosso Deus é um único só. Aí, quando as entidades vêm na incorporação, sim, elas sempre tragam mensagem com ela. Boas. Você já passou por alguma situação onde você sentiu um olhar um pouco estranho por falar que você é da sua religião? Por exemplo, alguém lhe convidando para fazer algo, uma festa, alguém fazer algo errado. Aí você disse não, você recebeu um olhar diferenciado. Aconteceu algo semelhante com você? Já aconteceu sim, mas eu sempre conversei com meus colegas assim, porque hoje em dia eu não tenho mais muito amigos assim do mundo. Mas eu sempre conversei com eles e eles sempre me entenderam de boa, mas sempre tinha um, né, que não entendia e ficava com esses olhares tortos. Aí já comecei a ganhar hate, falando que era ruim, ia trazer mal, as pessoas vão criticar. A minha mãe falou mesmo, iam criticar. Eu já criticaram na rua, olhar porque eu tava com a minha guia. Sempre eu tô com a minha guia em qualquer momento. É uma proteção. As pessoas criticam por causa da guia. Já sofri muito na rua também. E eu me senti meio abalado. Mas prossegue, a vida prossegue. A minha religião, a vida segue. Eu acho que foi no ano passado que eu estava dentro da sala, conversando com uns amigos, dizendo sobre a minha religião dentro da sala. E uma menina chegou e meio que me chamou de falsa profeta por dizer aquelas coisas e relatou que era de outra religião. Só que eu citei para ela, se as delas ela confia que é de verdade, as minhas também existem. Então, da mesma forma que a dela existe, a minha também. Mas por conta disso eu não tive nenhum tipo maldoso assim por ela, nenhuma coisa assim de ficar contra ela. Por que você acha que coisas desse tipo acontecem? Acho que às vezes as pessoas, por não saberem tanto, acho que elas meio que têm esse preconceito e julgam as outras pessoas por saberem. E algumas pessoas usam o termo de querer ser perfeita. Mas a gente não usa, a gente só tenta levar o evangelho por nós mesmos, para querer se parecer com Jesus um pouco o máximo que a gente pode. Qual seria uma afirmação que as outras pessoas fariam sobre a sua religião? Bom, afirmariam, acho que seria sobre o fato de que isso pode ajudar muito na vida da pessoa financeiramente, emocionalmente e em outras partes também, porque ajuda bastante a vida da pessoa ali, porque ela consegue se conhecer e consegue levar isso para a vida dela e levar para outras pessoas. Eu já andei na rua, né, com uma amiga. E aí passou um casal e olhou para mim de uma forma muito feia. E como se eu tivesse algo muito ruim, né? Como se eu fosse algo diferente, uma pessoa diferente. E eu me senti desconfortável. E aí eu ouvi um murmúrio, né? Quase gritando, na verdade. O murmúrio nem era um murmúrio. A pessoa falando, sai daí, diabo. Tem coisas assim que acontecem que tolerância é muito, muito ruim quando você passa. Tu acha que tu vai reagir de uma forma e tu não reage de outra.
se sentir desconfortável e ao mesmo tempo tu fica parado sem saber o que fazer. E aí tu não consegue criar uma reação. Eu não tive nenhuma reação sobre isso, eu me senti muito desconfortável, me senti como se fosse um resto de lixo. Eu andei por ali, estava vivendo a minha vida, e uma pessoa parou, que geralmente que eu me sentisse mal com aquilo que a pessoa falou. Você acha que esse tipo de situação acontece? As pessoas são muito respeitosas. E eu sou uma pessoa que tem uma religião, mas o lado pode ter outra religião. Eu tenho que, pelo menos, o mínimo respeitar. E essas pessoas não têm, hoje em dia. Sobre a sua religião, qual você acha que é a afirmação que as pessoas mais fazem sobre ela? Do diabo. Por que você acha que isso acontece? Pela intolerância, né? Mas não, também por conta do preconceito. Uma pessoa fala e acaba que isso começa a se espalhar. E é basicamente como se fosse uma fofoca. Fofoca ruim. Você poderia dizer por que essa religião é importante na sua vida e o que ela já mudou? Bom, vamos dizer que mudou muita coisa, porque eu posso botar o sentido de estar bem diariamente. Isso, quando eu fui seguindo isso, antes de eu entrar nisso, era bem difícil de eu ficar bem ou ver algo sendo bom na minha vida. Então, os motivos para minha vida era quase nada. E depois que eu entrei para isso e eu comecei a seguir o Evangelho, eu consegui ver alguma clareza melhor na minha vida, consegui ver mudanças na minha vida, jeitos de fala, atitudes, como também várias outras formas de agir com as pessoas, sendo boas com elas e elas vendo esse lado bom de mim. Ultimamente eu percebi que eu tô mais em paz. Antes eu ia para muitos lugares assim, que não me faziam bem, pessoas que realmente me faziam mal. Isso me levou a acreditar que eu posso melhorar e que hoje a minha religião, a Umbanda, me deixou muito mais forte. E deu força de continuar. Como você lida com pessoas que têm religiões muito diferentes da sua ou que não acreditam em Deus? Como é que você lida com essas diferenças? Eu lido muito normal, assim, né? Com certeza tem muita gente da minha religião que julga, né? Do mesmo jeito de outras pessoas de outra religião julgam a gente. Mas eu não ligo, eu levo muito normal mesmo, converso com a pessoa. Eu sou uma pessoa muito clara, eu falo, olha, gosto de você, converso com você, mas só que eu não concordo com o que você faz. Eu não concordo, mas só que não vem a mim julgar e querer fazer que a pessoa mude de religião por causa de mim. E é isso. Bom, eu tento levar ela nos comuns que elas vivem. Tipo, eu não tento, o máximo, não julgar elas, não tentar abalar elas com alguma palavra que elas não gostem, mas eu tento conviver com elas como um jeito comum na vida, mas levando da minha forma de viver, sem que eu possa julgar elas ou alguma forma, como eu posso dizer, uma forma assim de elas se sentirem mal, ofendida, uma forma de sem ofender elas e sem elas me ofender, como pessoas normais na vida. Muito obrigado pela sua colaboração. E aí eu ouço, né? Eu acredito em Deus também, acredito em Olorum. Mas eu acho que é bom, assim, conversar sobre isso, sabe? Conversar sobre como são as diferenças entre uma religião e outra. Eu acho que isso é interessante. As pessoas pensam diferente. Então, o mínimo que é fazer é respeitar. Respeito. Essas pessoas têm que procurar saber primeiro para depois falar. Porque, às vezes, assim, as pessoas só falam porque ainda não conhecem a religião e porque ouvem, né? Ainda não tiveram oportunidade de conhecer, mas quando conhecer, eu tenho certeza que não vai ideia. Deus não quer que a gente brigue por causa de religião. Ele quer que a gente se une e não tenha conflito em religião. Também é preciso que saibamos nos colocar no lugar das pessoas que praticam esses atos, na tentativa de tentar entender o seu ponto de vista. Na maioria dos casos, o que vemos são homens e mulheres de bom coração, mas que cometem equívocos ao pensar que, ao agredir e insultar, estão lutando contra o mal, quando na verdade estão praticando. Aquele que deseja de coração apresentar suas crenças pessoais aos outros deve fazê-lo pacificamente, a fim de que as pessoas decidam por conta própria quais crenças e ideais fazem maior sentido para uma vida feliz e tranquila. Lembre-se,
Também que todas as religiões e crenças filosóficas possuem traços em comum. Possuem diferenças, é claro, mas também possuem laços que as unem, laços de fé, laços de esperança em um futuro melhor. No evangelicalismo, no catolicismo, na Umbanda e mesmo em quem não possui uma religião específica, encontramos certos elementos como bússolas morais, como a honestidade, a caridade, a humildade e a bondade, guiando seus passos. Javé, Olorum, Krishna, Deus tem muitos nomes, assim como Jesus, que pode ser chamado de Yeshua, Josué, Lavé, e ainda assim ser um só. Costumamos falar em línguas tão diferentes, tal como uma torre de Babel, que às vezes não nos entendemos e não percebemos que temos muito mais em comum do que imaginamos.